Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do programa Café e Prosa, sempre trazendo histórias importantes da nossa cidade, desde os tempos da Velha Desterro, dos séculos passados, e recentemente pessoas que nos contaram muitas passagens importantes da nossa Florianópolis, que recém completou 351 anos de história. Hoje recebendo o historiador Fábio Garcia, ele que é mestre em educação, está fazendo doutorado também em educação e é o criador da editora Cruz e Souza, que tem 5 anos de história e já 15 obras lançadas. Entre elas, a obra que fala de Ildefonso Juvenal da Silva, que concorreu ao Prêmio Jabuti, e vamos falar dele e também de todas as lideranças negras importantes da nossa cidade que estão no grande propósito da editora Cruz e Souza. Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço da TV Câmara e contamos com as suas belíssimas histórias através das pesquisas e obras trazidas pela editora Cruz e Souza. Boa tarde, Vandrei. É um prazer estar aqui no Café e Prosa e falando de um assunto tão bacana como a história negra em Santa Catarina, em Florianópolis, em especial nesses 351 anos de aniversário da cidade. Bom, eu vou começar justamente pelo que a gente conversava aqui nos bastidores. Quando se fala em lideranças negras de Florianópolis, em destaque na nossa história recente, a gente tem 2 nomes imediatos: João da Cruz e Souza, o Cruz e Souza, e Antonieta de Barros. São figuras representativas que hoje, na nossa cidade, na região central, a gente pode ver 2 belos painéis rememorando esses personagens. Mas a história não para por aí, Fábio. Eu queria que você contasse e contextualizasse sobre isso. Bom, Vandrei, eu acho que tocou num ponto importante, assim, né? Porque a história, ela apresenta 2 grandes figuras, uma no século XIX e outra no início do século XX, né? Cruz e Souza e Antonieta de Barros. Mas a historiografia nossa, ela nos mostrou isso de um ponto de vista muito excludente, né? Porque só conseguiu perceber Cruz e Souza e a deputada e professora Antonieta de Barros do ponto de vista da exceção, e não do ponto de vista do seu conjunto, né, ou inserido num conjunto de escritores e poetas negros em cada período respectivamente. E a historiografia, ela fez mais, né? Ela engessou num momento também anterior a presença negra à condição de escravizado. Se a gente for pegar as obras clássicas, né, ou aquelas chamadas clássicas, como Oswaldo Rodrigues Cabral, Walter Piazza, a gente percebe a presença negra engessada ao período da escravidão. Então, o africano e seus descendentes só existem até 13 de maio de 1888. Né? Depois, nós temos uma outra obra também que passa, de um outro pesquisador que passa por Santa Catarina, que é o Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, que na década de 50 estiveram na ilha, pesquisando, né, as relações sociais aqui no Sul. E eles, ao final, vão afirmar que a população negra foi incapaz de gerar uma cultura própria devido ao seu quantitativo, né? Então, nós temos um grupo que vai dizer que nós fomos somente escravizados, um outro grupo que vai dizer que nós somos incapazes de gerar uma cultura própria. E como é que se explicaria a existência de Cruz e Souza e Antonieta? Somente a exceção, né? Então, por muito tempo, essas 3 formas de ler a presença negra em Santa Catarina, elas criaram raízes, né, entre os pesquisadores. O que hoje a gente tem feito é rever essa historiografia, ir novamente às fontes, né, e dali levantar uma outra forma de fazer uma nova narrativa sobre a presença negra em Santa Catarina, de uma forma geral. Né, isso não só na ilha, como também em todos os municípios catarinenses, né, porque em diversos lugares você tem a presença de africanos e seus descendentes na constituição de municípios e territórios que
que hoje a gente considera como sendo de imigrantes brancos europeus. A editora tem já 15 livros, como eu falei na abertura, e além de o Ildefonso Juvenal da Silva, que nós vamos depois abordar sobre essa obra conjunta, que são 2 obras, na verdade, que nomes são retratados por esse conceito implementado pela editora Cruz de Souza? Bom, a gente tem, recentemente, nós publicamos a vida e obra de Gustavo de Lacerda, né, um homem negro, nascido de mãe escravizada, nascido em 1854, né, ali no Largo dos Fagundes, próximo de hoje, onde que a gente tem aquela loja Americanas, né, já foi terminal urbano. Então ali era o terminal dos Fagundes, era o Largo dos Fagundes. Tinha uma bica d'água ali? Tinha uma bica d'água. Então o Gustavo de Lacerda é desse grupo, né? O pai dele era um militar que não assume a sua paternidade, mas era professor de piano, irmão da dona Clarinda, que ensinou piano ao Cruz de Souza. Olha só. Né? Então, aí a gente começa a entender as relações, né, sociais que estavam mediando, né, aí, digamos, o campo de possibilidades desses negros no finalzinho, aí na metade do século XIX. No caso do Gustavo de Lacerda, entrou para o Exército, foi para Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, depois foi para Rio de Janeiro, passou também por Salvador, participou de grupos literários, né? Era republicano no tempo da monarquia. Por ser republicano, foi excluído do Exército. Daí ele se engaja no jornalismo, vai trabalhar com o País, que era o maior jornal do Rio de Janeiro, numa época em que nós tínhamos lá um grupo de catarinenses, né, como Oscar Rosas, Cruz de Souza. Havia um grupo de intelectuais catarinenses e do Sul sobre a bandeira do jornal Novidades. E o Lacerda vai militar junto a esse grupo, né? Vigílio Várzea estava nesse grupo? Vigílio Várzea vai estar nesse grupo também. E aí depois, no final da vida do Lacerda, ele vai criar a Associação Brasileira de Imprensa. Então, o bacana é que diversos biógrafos do Lacerda não fizeram, digamos, o dever de casa de estudar a genealogia de vida dele, né? Lacerda tem uma história muito bacana, literária, importantíssima na literatura. É uma pessoa importantíssima para a gente entender a criação dos partidos comunistas e socialistas no Brasil. Isso lá por volta de 1890. Né? Se atribui muito aos grupos, aos sindicatos italianos. Sim. E alguns portugueses. É o primeiro movimento no Brasil. No Brasil. E o Lacerda está lá. Já está nessa gênese do movimento socialista no Brasil, discutindo o conceito do socialismo, criando associações, criando cooperativas, né? Então, isso para citar apenas um nome. É o primeiro. Só o primeiro, esse é o Gustavo de Lacerda. Aí nós temos a presença negra no parlamento catarinense, né? E aí um grande destaque para 2 figuras. Primeiro, e vou sair de Antonieta, né? Antonieta já conhecemos. Mas vou destacar Abdon Batista, médico baiano, proprietário de jornal em Joinville, foi vereador, prefeito, deputado estadual, senador da República por Santa Catarina e governador em 2 ocasiões. Radicado em Joinville. Radicado em Joinville. Entra por Joinville. Na verdade, muito que acontecia de vanguarda em Santa Catarina entrava por Joinville. A reforma do ensino catarinense com Orestes Guimarães ocorre primeiro em Joinville, no governo do Abdon Batista. À época, a cidade de Joinville já era maior que a Velha do Esteio? Não chegava a ser maior, mas ela era mais, digamos, industrializada, assim, mais conectada. Mantém esse perfil hoje. Estava mais próxima de Curitiba, né, que já era um grande centro também cultural e intelectual. Então, Joinville ela tinha esse diferencial, né? Ela atraía realmente uma mão de obra especializada e depois a capital, por uma questão administrativa e política, atraía também essas pessoas para cá. E aí Abdon
vai se tornar o rei do mate. Tem um segundo casamento com uma filha de um grande empresário do ramo do mate, da erva mate. E Abdon é a grande figura do início do século XX, negro. Por 2 vezes residiu aqui no Palácio Rosado, hoje Palácio Cruz de Souza, com sua família. Então a gente perceber que, ou imaginar que em 2 ocasiões, no finalzinho da monarquia e no início da república, o Abdon vai residir em Florianópolis e vai comandar os rumos de Santa Catarina. Daquela região do Mate, lá de Campos Novos, onde hoje é o município de Abdon Batista? Não, mas era da esposa de Joinville mesmo. Mas é uma coincidência, né? Porque o município... O município é depois. O município é uma homenagem feita a Abdon após 1922, que é o ano de falecimento dele. Quando ele falece, o Vandrei, a cidade de Joinville parou. Todos os carros, todas as pessoas fizeram parte do cortejo monumental alusivo a Abdon Batista. E não só de Joinville, como de regiões próximas. Porque Abdon, enquanto deputado, enquanto governador e senador, ele foi uma pessoa que desenvolveu a região como um todo. Quando fala em Grande Florianópolis, pode falar em Grande Joinville, né? Então, naquela região das adjacências, onde que se estreitavam e se relacionavam com a cidade, o Abdon foi uma pessoa que projetou o desenvolvimento também dessas regiões, né? Então, é uma grande figura, né, que merece aí... Tem obra sobre ele já? Tem uma dissertação de mestrado e agora, para o próximo ano aí... Vai virar livro. Quero ver se vira livro aqui pela editora Cruz de Souza. A verdade é essa, o caminho. Dissertação, tese, é batata para virar livro, né? Livro. Legal. E para fechar, doutor Pedrinho, Itajaí. Doutor Pedrinho. Tá? Prefeito, deputado estadual, deputado federal, negro, pernambucano. Tá? Também teve por aqui. Enfim. Então, só para mostrar que... Que também é município. Que também é município. Nome de município. Nome de município. Então, doutor Pedrinho, Abdon Batista... Nós estamos averiguando mais um interventor, também no final do século XIX também, mineiro, tá? que aparentemente também tem todas as características de uma pessoa de descendência africana. Tá? Que veio para Santa Catarina. Governou Santa Catarina por um período como interventor. Então, a nossa história... O nome não pode ser revelado? Pode, mas é porque eu acabei não trazendo a minha cola aqui para esse dia, então... Mas assim, no próximo eu já te trago toda aí a ficha completa dele e tudo mais. É uma pesquisa que está em andamento. Né? Pesquisa em andamento, é isso mesmo, André. Agora, chama a atenção nessas suas revelações, tanto de Abdon Batista, doutor Pedrinho, e este outro que vocês estão executando a pesquisa, que eles vêm de outros estados. Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, né? Chama atenção isso. O que explica isso? Santa Catarina, sobretudo o litoral catarinense, eram regiões de proteção, né? Regiões militarizadas, pode dizer. Então, a corte e depois no início da República, o governo federal, ele vai sempre ter uma preocupação com a guarnição dessas regiões, desses portos, né? Por isso que havia uma certa rotatividade de militares de fora, pessoas de fora, que eram nomeadas para estarem aqui assumindo, né, a gestão do governo estadual. Isso muda completamente no início da República, né, já com a eleição de Lauro Miller, depois Ercílio Luz, Felipe Schmidt, enfim. Daí a gente já tem uma trajetória de catarinenses que são eleitos pelo sufrágio universal para coordenarem, né, os rumos de Santa Catarina. Aliás, na República, os nomes de rua mudam, né? São destacadas pessoas importantes e aqueles nomes que eram sugeridos e compostos por indicação das igrejas acabam sendo substituídos. Aqui em Floripa, em especial, aqui essas informações estão trazidas pela Eliane da Veiga, que foi entrevistada aqui. E quais são as outras obras que aí evidenciam o povo negro com destaque em Santa Catarina? Você citou algumas aí, mas tem mais coisas, né? Tem mais coisas. Por exemplo, Eliane Debos, uma escritora, professora da Universidade Federal, nos apresenta obras para a infância.
Então, ela tem conosco 5 obras, vou destacar 2, que é a Antonieta, então, um livro infantil. Infantil, educativo. Tá, educativo. E o outro, na pandemia, ela selecionou 20 poesias triolés do Cruz de Souza. Sim. Que foram ilustrados pela Annelise Zimmermann, professora de design da UDESC. Uhum. E, assim, é um livro belíssimo. O Triolé, Poemas de Cruz de Souza, vamos ler. Né? E traz um Cruz de Souza próximo de um público infanto-juvenil. Porque são trava-línguas, o triolé tem uma estrutura meio de trava-línguas, de repetição de algumas estruturas, né, de alguns versos. Então, o jovem, o estudante, consegue ler e até mesmo se divertir com a poesia de Cruz de Souza. Né? Porque também, por um certo tempo, Cruz de Souza foi visto ou lido como se fosse um autor muito difícil, um autor inalcançável, um autor que somente os doutores fariam uma leitura adequada dele, uma interpretação. Né? Então, quando a professora Eliane Debus vem e nos apresenta um Cruz de Souza próximo do estudante, né, ensino fundamental e médio, cara, isso é um grande ganho para a literatura catarinense. Aliás, no final do século XIX, né, final ali, reta final, os poetas, artistas, jornalistas, né, migravam para o Rio de Janeiro. Nesses seus relatos, mais uma vez, a gente percebeu isso, né? Virgílio Várzea, Cruz de Souza, Gustavo de Lacerda, entre outros. Por se tratar de uma capital federal, essa migração se dava por motivos especiais? Por isso, né? O Brasil, os intelectuais do Brasil inteiro migravam para o Rio de Janeiro. Né? Isso aí não é uma exclusividade nossa, né? Os gaúchos iam para o Rio, os mineiros iam para o Rio, os baianos iam para o Rio, porque era a capital, né? Onde você tinha uma melhor chance de avançar na sua carreira literária, né? Ou política, ou econômica. Né? Porque você, as províncias ou os estados no início da República, eles vão estar muito na mão ainda de alguns coronéis, de famílias oligárquicas. Né? Então, há um peso da tradição mais forte. E quando você entra numa região mais desenvolvida, com um olhar mais progressista, né? Essas relações não têm tanto peso. Não é que elas deixam de existir, mas elas já não são tão definidoras como numa região menor. Né? Caso de Lacerda. O pai era militar. Lacerda poderia ter ficado na Força Pública, a atual Polícia Militar, que já existia na época. Sim. A Polícia Militar é de 1835. Ele nasce em 54. Quando ele tinha idade, ele podia, né, digamos, de servir ou trabalhar como... Podia ter ficado por aqui. Mas a presença do Lacerda e do irmão dele, Frederico, era sempre reanunciar para a família o relacionamento não assumido com uma mulher escravizada. Então, né, e o fato do pai não ter tido nenhum outro filho homem, sim, poderia ainda o Gustavo ter que requerer direitos patrimoniais para si. Então, a melhor coisa era botar para fora. Olha, vai para o exército, vai fazer carreira fora de Santa Catarina. Então, haviam vários códigos também aí, né, estratégias postas em cada relação. Os negros ganharam destaque na virada do século, aqui na nossa região, na virada do século XIX para o século XX? Aumentou? O Ildefonso tem um artigo em que ele bota isso assim, com letras garrafais. Ele vai dizer, olha, por mais que venhamos de classes pobres, né, mas o negro aqui ele não serviu só como empregado doméstico e nas fazendas. Sim. E ele vai dizer, olha, na marinha, no exército, nas artes, né, na literatura, na educação, em todos os campos, todos os ramos, nós vamos ver a presença negra muito forte. E em seguida no esporte. Mais década de 30 em diante. Mas início do século XX,
Por exemplo, não se pode entender o jornalismo em Santa Catarina sem falar de um jornalismo negro. Ou dos negros no jornalismo. Tá? A gente não pode falar da educação em Santa Catarina sem falar dos educadores negros. Porque senão a gente não vai entender como é que a gente vai ter educação lá em Criciúma, em Araranguá, em Campos Novos, em Lages, sabe? No norte do estado, na própria capital. Sim. Porque nós não tivemos somente Antonieta de Barros e Eleonor de Barros como educadoras negras. Temos uma fileiras de educadores negros que vão disseminar, que vão instituir a educação pública em Santa Catarina. Nomes? Por nomes. Maria Clara, irmã de Demerval Cordeiro. Demerval Cordeiro, contemporâneo de Delfonso, contemporâneo de Antonieta. Né? Maria Clara, tem um tema muito bacana aqui para vocês, tá? Delman Ferreira e Paulo Sabrito escreveram Sai da Frente Está Fermo, um romance que conta a saga de 5 gerações de mulheres negras aqui em Santa Catarina. Saiu também com o selo da editora Cruz de Souza. E parte de um documento familiar do Delman, que é o quê? Um caderno, uma ata familiar da pentavó dele, Lúcia Leopoldina da Conceição, nascida em 1852 no regime da escravidão. Essa Lúcia foi alfabetizada. E é ela que vai fazer a ata familiar ao longo dos anos. Vai dizer quando é que nasceu, quando é que morreu, quando é que começou o emprego, quando é que começou a estudar. E esse caderno hoje está de posse do Delman e da filha dele, que mantém a tradição de ir contando, fazendo a ata, legal, o registro da família. Tá? Então, esses baús, essas cardenetas, né, esses cadernos de memória, foram usados por parte da população negra. Então, nós temos a Maria Clara, temos a Agrícola Índio Guimarães, que vai instituir o ensino lá em Criciúma. Nós vamos ter o Agrícola Guimarães, por exemplo, vai ser um dos professores da escola Beatriz Brito, né? Ali perto da UFSC, no Pantanal. Sim. Aquela escola ali, um dos primeiros professores é o Agrícola Índio Guimarães. Tá? O próprio Ildefonso Juvenal, professor de alfabetização na Força Pública, criou uma escola de alfabetização em Camboriú, quando foi destacado para lá. Depois, em Florianópolis, vai criar um curso noturno chamado Cruz de Souza. Tá? Vai ser professor de História do Brasil e História Universal no curso de sargentos da Polícia Militar. Trajano Margarida, professor. Sim. Então, enfim. Então, assim, aqui. Outro nome fortíssimo em Itajaí, Manuel Ferreira de Miranda. Contador. Teve 3, 4 jornais próprios, incluindo o jornal infantil da escola chamado Liceu. Né? Cara fantástico, assim, tão grande quanto qualquer outro que a gente fale aqui de Florianópolis. Ocorre que o Manuel Ferreira de Miranda teve vamos dizer assim, um acidente, um azar na vida. Num carnaval de 1912, ele estava em cima de um carro alegórico e puxado a cavalos, a burros ali. Em Itajaí? Em Itajaí. E o carro seguia em direção à cadeia. E havia na época uma discussão política, uma intriga, enfim. Os policiais que estavam de guarda acharam que era uma invasão à cadeia e abriram fogo contra o carro carnavalesco. E uma das balas pegou na perna direita do Manuel Ferreira e ele acabou tendo que amputar uma perna. Então isso assim foi Mas sobreviveu. Sobreviveu, mas isso foi um cenário trágico na vida dele. Devia ser uma grande sociedade, provavelmente, que naquele tempo as grandes sociedades aqui puxavam... Provavelmente. História interessante. Bom, já que a gente citou aí Ildefonso Juvenal da Silva, você pode até mostrar nessa câmera aqui, ó, essas 2 obras. Aqui pra né, que, olha, tem tanta história que são 2 obras, né, o Fábio?
E... O total são 4, tá? É? Vieram as 2 primeiras, então. Isso, ô Vandrei, porque aqui nós temos a reedição das crônicas de jornais. Tá? O Ildefonso... De jornais. O Ildefonso foi um dos grandes intelectuais negros do sul do Brasil. Nascido em 94, na antiga Desterro. Ele ainda era desterrense. Mais novo, né? Então ele é mais novo que Cruz de Souza, essa turma toda, né? Sim, o Cruz de Souza falece 4 anos depois, e no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na região de Sítio, né? Mas o Ildefonso começa como tipógrafo, é dono de jornal, vai ter 3, 4, 5 jornais próprios, tá? Azar, a Casaca, a Folha Rósea, vai fazer parte do grupo que institui o jornal Estado em 1915. Ele fez parte? Fez parte. Aquela primeira página do jornal Estado, quem organiza a página é o Ildefonso Juvenal, sim, que é inaugurado no 13 de maio de 1915. Exatamente, 13 de maio de 1915. Tá? Data da abolição. Depois, educador. A data da Ponte Cielo Luz também. Ponte Cielo Luz, justamente, que era para ser a Ponte da Liberdade. Vai fazer agora, em 26, vai fazer 100 anos. 100 anos. Depois, Ildefonso, teatrólogo, contista, prosador, historiador, orador de mão cheia. E foi uma pessoa que teve um grande projeto que era ser um grande intelectual, um grande escritor. Né? 1895, é isso? 1894. Nascimento e falece em 1965. 65. Né? E o Ildefonso vai falar sobre tudo, desde questões científicas, como a qualidade do leite. Ele vai fazer um primeiro curso de farmácia do antigo Instituto Politécnico de Florianópolis. Ele vai se formar farmacêutico. Uma vez farmacêutico, ele vai para a Força Pública e organiza o setor de farmácia da Força Pública. A Polícia Militar, na época, não tinha uma farmácia própria. Quando ela precisava de medicamentos, ela tinha que comprar de farmácias privadas. Sim. E aí, na época, tinha um coronel que era um comandante muito vanguardista, que era o Coronel Lopes, conhecedor do Ildefonso, e sabedor que ele estava formado como farmacêutico, ele convida o Ildefonso para que ele pudesse organizar a farmácia da corporação. O Ildefonso fica de 1924 a 1928 como tenente farmacêutico comissionado da Força Pública. Porque tentando se efetivar. E o comandante da Força Pública internamente não queriam que ele ficasse efetivado. Aí ele volta para o governador, e o governador vai lá dar um canetaço e fala, não, efetivo... Na época o governador não era esse Luiz, já era o seguinte... Não era nem o Coronel Pereira Oliveira, né? Já era o... Posterior ao Coronel Pereira Oliveira. Né? E aí, bom, uma vez efetivado na Força Pública, o Ildefonso fica até 46, quando ele sai para a reserva remunerada. Nesse período todo, publica 17 livros, tá? E deixa mais de 400 artigos em jornais. Né? Se a gente pudesse voltar no tempo, Vandrei, e fôssemos ler ou perguntar para alguém da década de 30, 40, qual é o grande escritor de Santa Catarina? Todos iriam dizer Ildefonso Juvenal. Se perguntássemos isso lá para alguém do Paraná, qual é o grande escritor de Santa Catarina? Eles diriam Ildefonso Juvenal. E se perguntássemos lá no Rio Grande do Sul, qual era o grande escritor? Eles iriam dizer, sem pestanejar, que era Ildefonso Juvenal. Ele foi o grande sucessor de Cruz de Souza? O grande sucessor, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Combateu o racismo, publicou vários artigos denunciando práticas preconceituosas, racistas, organizou clubes negros. Né? Isso é interessante. Na frente da Polícia Militar ali, nós temos hoje chamada Praça dos Bombeiros. Sim. Né? No canto direito, onde hoje tem uma loja de estúdio fotográfico,
ali funcionou o Centro Cívico e Recreativo José Botté, né, em 1920. Uma entidade negra voltada para a população negra se recrear, se educar, também como um espaço político, né? Então ali o Ildefonso, junto com outros, Trajano Margarida, João Rosa Júnior, sindicalistas como Jerônimo Emiliano Lima, enfim, você tem várias camadas de profissionais liberais e funcionários públicos que vão estar associados ao Centro Cívico e Recreativo José Botté. Desse Centro Cívico, a gente vai ter pelo menos 2 outras associações. Uma de mulheres, chamada Flor de Maio. Flor de Maio. Flor de Maio. Maio em relação ao ramalhete de flores brancas que a Princesa Isabel recebe quando ela assina a Lei Áurea. Interessante isso aí. Tá? Porque aquele ramalhete Flores de Maio. Olha que nome forte. Porque aquelas flores que ela recebe, que eram camélias brancas, eram originárias do Quilombo do Leblon, lá no Rio de Janeiro. E isso ficou imortalizado como os símbolos. Quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro. Onde é o Leblon hoje. Sim, sim. Onde é o Leblon. Porque lá hoje a gente vê uma área elitizada. Né? Isso. O único lugar popular que existe no Leblon é a Cruzada São Sebastião, né? Onde o Adílio nasceu, por exemplo, do jogador do Flamengo. Isso. Mas é interessante. Isso. Pô, Flores de Maio, que nome forte. Flor de Maio. E tivemos um clube negro de regatas, porque futebol até a década de 20 não era o forte. O que nós tínhamos... Era o remo. Era o remo. Então, o Centro Cívico José Botté, ele teve um clube de remo, chamado Henrique Dias. Olha só, cara. Coordenação de Ildefonso e de outros ali atletas da época. Sabe as cores? Era preto e amarelo. Preto e amarelo. Preto e amarelo. Que história maravilhosa. Preto e amarelo. Nunca tinha ouvido isso. Não? Henrique Dias. Quem era Henrique Dias? O Henrique Dias é o militar que lá, né? É que um assunto puxa outro, claro, né, Vandrei? Claro. Tá certíssimo. Isso é muito legal. Século XVII, 1600, e lá vai bolinha. Luta dos portugueses contra holandeses, expulsando os holandeses do Brasil. O Brasil não tinha um regimento, uma milícia forte, né? Milícia no tempo, uma força policial, né? Nada como milícia. É bom não confundir. Não confundir os milicianos de hoje. Então a força policial da época era diminuta, eles organizam uma força civil e militar, sob a coordenação de Henrique Dias, um comandante negro. Essa tropa dos Henriques foi decisiva para a expulsão dos holandeses. Então eles ficaram construindo assim, uma força de segurança nacional. Onde tinha um problema... Isso no Rio de Janeiro? Isso lá em Pernambuco. Holandeses de Pernambuco. Pernambuco, tá? Ele era pernambucano? Pernambucano. Só que quando tinha alguma desavença, alguma manifestação, algum grupo, né, querendo se alvoroçar no Brasil, eles chamavam o grupo dos Henriques, a tropa dos Henriques. Então, em Florianópolis, por um certo tempo, a tropa dos Henriques foi responsável pela guarnição dos nossos fortes. Quando, em 1777, nós temos a invasão espanhola, quem estava guarnecendo, quem estava fazendo a guarda do litoral, era a tropa dos Henriques. Legal. Aí, 200 anos depois, Ildefonso Juvenal institui um clube de remo para homenagear Henrique Dias. Henrique Dias, é isso mesmo. Ele já tinha lido a história. Já. É isso mesmo. Legal. Aí esse clube passa a atuar junto com os demais clubes de remo? Justamente. Só que não foi a primeira experiência. Em 1914, numa das regatas, nós tivemos uma regata, um card composto de branco versus negros. 1914. O Henrique Dias era um clube de negros. De negros. Mas isso, o Henrique Dias é em 20. 6 anos antes, 1914, nós vamos ter um outro card que vai ser uma disputa de brancos versus negros. De algum clube já fundado contra... Com um grupo de atletas negros que se organizou no momento. Quem está à frente desse grupo? Ildefonso Juvenal. Tá. O Ildefonso é o cara que, quando tu pisca, ele aparece para ti. Tá? Bom, o que ele tem de homenagem justa de tudo que ele fez, hein? O Ildefonso, hoje, bom, ele é nome de rua no Estreito, em Capoeiras,
na região do Capoeiras, ali próximo ao cemitério de Capoeiras. Sei. Tá? Uma transversal ali com a Avenida Ivo Silveira. Ele é nome de uma medalha de honra ao mérito da da Polícia Militar. Então, no curso de oficiais, CFO, o primeiro colocado recebe uma medalha chamada Medalha de Mérito Intelectual, segundo Tenente Ildefonso Juvenal da Silva. Excelente. Tá. Major Ildefonso Tem da colégio Silva. também, né? Tem um colégio que... Não, daí é Ildefonso Linhares. Ildefonso Linhares. Ildefonso Linhares. Tá. Mas é pouco. Pouquíssimo. Pouco que ele fez. Não Pouquíssimo. tem um busto desse homem na cidade? Não, se não falha a memória, tem um busto dele que está guardado no Museu Lara Ribas, junto ao Forte Santana, debaixo da ponte. Tá? Mas assim, pouco conhecido, as pessoas não sabem. Mas se fosse lá verificar, o busto está lá? Eu lembro o Vandrei sabe que isso eu tenho de memória de coisa assim de 10, 12 anos atrás. Porque o museu está fechado, né? O Museu de Armas Lara Ribas está fechado. Mas tem que ir lá, conferir. Tem que ir lá, Então, eu fiquei curioso agora. Eu estou aguardando a reabertura para poder entrar. Mas eu solicitei aqui na Câmara de Vereadores, para a vereadora Carla Aires, o pedido para a instalação de um busto alusivo ao Ildefonso Juvenal, para que seja colocado numa das praças do Estreito. Tá? O Ildefonso nasceu no centro. Sim. Ali na região da Tronqueira, perto ali da Saldanha Marinho, tá? Rua Saldanha Marinho, perto da Vitor Meirelles. Sim. Região leste. Centro-leste. Centro-leste, isso. Ele nasceu ali. Ali era Tronqueira. Tronqueira. Mas na vida adulta, depois, ele vai para o Estreito. E ele vai ser um dos grandes incentivadores do desenvolvimento do Estreito. Isso na década de 40. Que é justamente no período onde o Estreito deixa de ser São José e se torna Florianópolis. Isso mesmo, deixa de ser a região do João Pessoa. Ele era figueirense? Eu não sei. Você se radicou no Figueirense, né? Mas ele é muito próximo da turma que funda o Figueirense. Sim. Tá? Porque um dos fundadores, Joaquim Manuel de Fraga, que é avô da Tenente Coronel Denise Fraga. Sim, o Evandro Fraga, coronel também. Evandro Fraga, então, é dessa turma aí. Tá? É o avô deles. É o avô deles. Trajano Margarida, poeta negro, tá? Cândido Silva, enfim, tem uma turma ali que funda o Figueirense. Também, isso. Siridax. Uma turma negra que funda o Figueirense. Então ele era Figueirense. E que estava junto, muito próximo ao Ildefonso nesse período, década de 20, são todos muito próximos. Figueirense fundado em 21. Né? Isso, no bairro da Figueira. E ele era desportista, né? O Ildefonso nem tanto, mas ele era um entusiasta, um organizador. Gostava de fazer as coisas acontecerem. Isso mesmo. E esse clube de remo não foi à frente daí? Da década daí então, em 14, eles fazem um card, os atletas negros vencem, e os jornais dizem o seguinte: aqui a gente vai fazer algo que tem na Inglaterra, entre duas universidades, a disputa entre duas universidades, então a gente vai fazer aqui a cada ano uma disputa entre brancos e negros, e ao final das 3 melhores, o vencedor ganha uma taça. Bom, mas naquele período foi o único card que houve. Depois, na década de 20, no período que a gente vai ter aqui o Henrique Dias, e em Itajaí a gente vai ter o clube de remo Cruz de Souza. Sim. Tá? Que vão disputar uma taça chamada Taça para Todos. Que disputava com o Marcílio Dias, e o Almirante Barroso. Almirante Barroso, o Aldo Luiz. De lá esses dois. Aqui tinha o Aldo Luiz, Martinelli e Riachuelo. Martinelli, isso mesmo. E qual era o Cruz de Souza? A Cruz de Souza não me lembro. Depois tu me diz. E aí o Cruz de Souza vence o card. Vence Também um clube de negros. Também clube de negros. E aí os atletas daqui foram para a justiça e disseram: não, peraí, nós somos atletas, os caras são estivadores, não dá para competir. Os caras são mais fortes que nós, entende? Claro que não, isso era uma relação, estava ali posto um preconceito racial. Coube a Trajano Margarida, pelo Centro Cívico José Botté, intermediar junto ao próprio José Botté a entrega da taça. Então, a taça é passada para o José Botté, que entrega para o Trajano Margarida, que recebe uma delegação
de Itajaí, e aí é feita a entrega da taça para todos. Os jornais relatam isso? Os jornais relatam isso. E tem monografia sobre isso, tem bastante estudo bacana publicado já sobre esse assunto. E você falou ali de o Ildefonso, ainda temos algum bom tempo para falar sobre ele. Ele incentiva vários clubes sociais negros em Florianópolis. Que clubes nascem nesse período? Que ele viveu até os anos 60, né? 60, mas o Ildefonso ele vai ser responsável basicamente por dois clubes na década de 20. O Centro Cívico José Botê, clube de negros, um clube negro, tá? E depois há uma dissidência no grupo, eles saem e passam um tempo fora de organização. Esse foi o primeiro, o José Botê foi o primeiro movimento? Não, desde o século XIX a gente vai ter clubes negros no estado todo. Sim. Laguna, Criciúma, Lages, Itajaí, Blumenau, Joinville, enfim, tá? Mas depois o Ildefonso ele quis trazer para a área da literatura também uma democratização, porque a Academia de Letras na época não aceitava nem mulheres e nem negros. Então o Ildefonso ele cria o Centro Catarinense de Letras. E o Centro Catarinense de Letras rivalizou com a academia por um certo período. Entendi. Tá? E a criação dele. Nesse Centro Catarinense vão se associar escritores negros e também mulheres. Então a gente vai ter a presença da Maura de Sena Pereira, escritora, da própria Antonieta de Barros, tá? Que vão ingressar no Centro Catarinense. Então o Ildefonso ele vai ser esse cara que vai estar sempre dinamizando, né? Dinamizando o campo literário e político em Santa Catarina. Depois, na década de 40, ele vai se aliar à Cruzada Nacional pela alfabetização, que tinha como um dos braços a criação de bibliotecas pelo estado de Santa Catarina. E aí o Ildefonso é um dos digamos, incentivadores da criação da primeira biblioteca pública de Jaraguá do Sul. Tá? É também organizador da Biblioteca do Estreito, que hoje recebe o nome Barreiros Filho. Isso. Tá? Foi amanuense, trabalhou um período como amanuense da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Até o Alzheimer achou lá o livro Ponto. Sim. Tá? E tem lá o registro do Ildefonso, a assinatura dele e tal. Então o Ildefonso ele é um cara que a biografia dele nos ajuda a entender a história negra no sul do Brasil. No sul do Brasil. Tá? E de como que isso vai impulsionar outros ramos, como a literatura, como o jornalismo. Tá? Enfim. Ele foi para o Rio de Janeiro também? Chegou aí no tempo em que eles estavam fazendo o busto do Cruz de Souza. Sim. Porque aquele busto que a gente tem hoje na Praça 15, alusivo ao Cruz de Souza, nasce desse período. Desse grupo aqui de homens letrados, intelectuais, sim, que quiseram, né, também deixar na cidade um registro digno da memória do Cruz de Souza. Mas aí eu te pergunto, quando o Palácio do Governo do Estado passou a se chamar Cruz de Souza? A partir da década de 60, né? A partir da década de 60. Quando ele passa a ser museu. Porque antes era a residência oficial do governador. É na década de 60 que ele passa... Quando se transforma em museu. Quando se transforma em museu. Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz de Souza. Entendi. Tá. E nos conte um pouco, Fábio, como foi essa disputa no Prêmio Jabuti, dessa obra maravilhosa aí de Afonso Juvenal da Silva. Como que aconteceu tudo isso? Bom, Vandrei, o que acontece? Um caso curioso, né? O Ildefonso Juvenal, volume 1, era a segunda obra da editora Cruz de Souza, isso em 2020. Nós só tínhamos o livro da professora Solange Adão, A Casa do Meu Avô, livro infantil juvenil, e o segundo livro, essa coleção de Ildefonso, sim, que nem estava nesse formato que a gente tem hoje, em duas cores, em papel pólen, não era nada disso, era papel offset,
abertura em escala de cinza, uma diagramação mais simples até. Mas, como a editora era nova, eu fiquei, e havia, né, aberto ali o concurso do Prêmio Jabuti, eu fiquei pensando o seguinte, de concorrer ao prêmio para ter uma expertise, para sentir como é que era um prêmio nacional. Como é participar? Como é participar de um grande prêmio, onde grandes editoras, grandes autores participam e tal. O maior prêmio do Brasil. O maior prêmio. E aí, bom, então sem nenhuma pretensão, para além da experiência, eu submeti o livro do Ildefonso para análise. E o Prêmio Jabuti, nas últimas edições, eles têm feito 2 listas. Eles fazem uma primeira lista com os 10 finalistas em cada categoria, e depois eles fazem uma segunda lista com os 5 melhores em cada categoria, que vão para a final. Então, a minha pretensão no máximo era isso, era terminar o processo, mandar um e-mail para o Jabuti e pedir, olha, onde que eu posso melhorar para uma próxima oportunidade. Quando sai a lista dos 10 melhores, para minha surpresa e felicidade, estava lá o nome do Ildefonso Juvenal. 10 de quantos? Não faço. Milhares. Prêmio. Era um prêmio. Bom, na época nós estávamos concorrendo com Nelly da Pinon, que havia sido já presidente da Câmara de da Associação Brasileira de Letras, com Martinho da Vila, estava com um livro de crônicas. Tá? Então, quando saiu o nosso livro já entre os 10, eu já pulei de alegria, entendeu? Imagino. Fiquei muito feliz. Aí passou mais ou menos um mês, eles lançaram a segunda lista com os 5 melhores. Opa! Que é para a grande final. E aí, mais uma vez, nós ficamos na lista. Desbanquei Martinho, por exemplo. O livro do Martinho saiu e ficou do Ildefonso. Então isso deu um grande boom, assim, porque nesse período aí, assim, eram 2, 3 livros na editora. A gente estava recém entrando nesse mercado editorial e já com uma obra ganhando a chancela do maior prêmio literário do Brasil. Então, acho que isso nos deu um impulso muito forte para continuar nessa luta, sabe, André? Porque é muito difícil você publicar livro, né? Assim, primeiro que é caro. Segundo que para você distribuir e vender são inúmeros problemas, né? Desde porcentagem, valores, Sim. Tá? E a outra é que assim, o nosso material hoje ele tem um apelo para a educação, mas nós temos muita dificuldade de fazer com que por exemplo, o governo do estado adquira os livros da editora, entende? Não porque é da editora, mas o governo do estado, por exemplo, não tem mais adquirido livros sobre a questão negra nos últimos anos. Mesmo a gente tendo aí uma lei federal, tendo lei estadual e tendo leis municipais, dizendo que é obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira. Isso estão aí em resoluções, em diretrizes, né, em regulamentos, mas a gente não tem aí a aplicação da lei. Né? E, enfim, aí os órgãos de fiscalização acabam não fiscalizando e a coisa empaca. Tá? Maravilha. Me lembrei dos clubes, alguns clubes importantes sociais negros em Florianópolis, 25 de dezembro de 1933. Isso. Deve ter tido a participação de Ildefonso também. Não dele direto, mas de pessoas muito próximas a ele. O próprio Cruz de Souza, do Morro do Céu. Isso. De 1946. Isso. Deve ter alguém ligado a ele que participou. Né? Eu sei porque meu avô é fundador, então tem uma importância. Tem foto? Tem. Isso aí nós vamos conversar depois. A gente conversa, é um outro podcast aí bacana, André. Não, então é o seguinte, o Guarani foi outro clube também. O Guarani eu tenho mais curiosidade, porque eu ouvi um dia que eu entrevistei a dona Valdeonira e ela comentou sobre o Guarani e eu não fui a fundo ainda. Mas o Guarani também era um clube importante, né? O Guarani, o Brinca Quem Pode, ali naquela tua região do Morro do Céu, onde hoje é a casa de campo do Ercílio Luz.
Sim. Na década de 60 foi o Clube Senzala, Eu já ouvi da falar. Protegidos, né? A Protegidos da Princesa mantinha ali um clube social. Então, bom, 3 comunidades importantíssimas na cidade, né? O Morro do Mocotó, o Morro do Céu e o 25. Né? Morro da Caixa também, né? Morro da Caixa, né? O Morro da Caixa, isso, 4. Mas o Morro do Céu, especificamente, sobretudo pela presença do Jaqueta, né? Sim. Tá? Porque aí o Jaqueta nos leva a Negatide. Sim, parentes. São parentes, Tio. era tio dela, Tio. da Negatide. E o Jaqueta cantava na rádio da manhã, no show de calouros, Na Guarujá ou no Diário da Manhã? Diário da Manhã. Diário da Manhã. Tocava um boi de mamão, Sim. que depois o seu Catuto assumiu. João Carlos da Conceição, Catuto. O Catuto. Tive o prazer de entrevistá-lo uma vez na casa da avó de Onira. Entrevistasse o Catuto? Entrevistei. Porque ele assumiu os bichos do Jaqueta, né? Sim, pode mamão. Mas a indumentária dos bichos, Sim. o Catuto que ficou. Ele deu continuidade. Deu continuidade. E tinha um centro de Umbanda, né? Sim. Famoso centro de Famoso. tal. Então o Jaqueta é uma figura que, se a gente for nas comunidades mais aí tradicionais, as pessoas falam do Jaqueta, que também podia ser um grande enredo, Vandrei, porque as pessoas falam do Jaqueta como se o Jaqueta tivesse morrido ontem. Ele morreu em 60 alguma coisa? Ele morreu em 60 e lá vai coisa. Tem mais de 40, 50 anos que o Jaqueta faleceu. E as pessoas lembram. Cara, e o Jaqueta ele pulsa ainda na cidade. Entende? O Jaqueta é uma grande figura que, assim, tá no imaginário, tá no inconsciente e falta um registro maior, né? Então, assim, eu tenho contato muito com o filho da Tid, né? O André. O Andrezinho, o Andrezão. E aí a gente fala assim, pô, mas o Jaqueta... Assim, então o Jaqueta também é um outro, né? Aí, bom, quando a gente vai falar de cultura, de pessoas assim, nesse cenário mais popular, podemos chamar, Jaqueta, Tranca-Rua, Mocotó, a família do Bahia, dos Bittencourt, também Mocotó. André, isso tem história, sabe? Isso tem tanta coisa bacana pra gente contar. Pão Velho. Cara, O Pão Velho, jogaram tudo no Havaí, a família do Eli Lopes ali também. outra coisa, os clubes negros, os times de futebol negros que a gente teve na cidade, Cruz e Souza, no Morro do Céu teve o time o Cruz e Souza, o Maitá, Tamandaré, sabe? O time de futebol da Polícia Militar, time de futebol Santa Cecília, mantido pela banda da Polícia Militar. Legal esse time. Tá? Os outros eu ouvi tudo, esse Santa Cecília eu não tinha ouvido não. A banda da PM, ela tinha um clube chamado Clube de Futebol Santa Cecília. E eles faziam um baile. E tinha a rainha de Santa Cecília. Bacana, hein? Tá? Enfim, tem história aí. E no continente? O continente também tem berço importante, né? Porque o continente tem ali a região da Coloninha, que é muito forte. A Coloninha nasceu nos anos 60. Terreiro da Mãe Malvina. Da Mãe Malvina, isso. Aliás, que está lá precisando de uma reforma para aquilo lá, pelo menos, ficar edificado. Né? Daí lá nós vamos ter também o Boi de Mamão do seu Paulino. O seu Paulino era filho do João Rosa Júnior, desses escritores do pós-abolição, e vai comandar lá um Boi de Mamão. Boi de Mamão, bom, Brincante Negro do Boi de Mamão, década de 50, 60, a gente vai ter aos montes. Essa ideia de boi de mamão açoriano, como se conta e tal, não tem evidência, nenhuma, falar, Vandrei. Porque a minha infância no Morro do Céu, ela foi perfeita. Eu jogava bola, jogava botão, brincava de boi de mamão e pipa. Né? Então, os morros viviam isso. Não só o futebol, o jogo de botão, pipa, mas o boi de mamão. O boi de mamão ele subiu o morro. Sim. Efetivamente, né? E você citou o Jaqueta foi o grande responsável por tudo isso, porque era o boi de Jaqueta, né? Depois o Catuto assumiu. Então, assim, a infância até os anos 90,
tinha tudo isso. Né? Depois veio a tecnologia, as coisas mudaram. E isso nas camadas aí, nas extremidades da cidade. Né? Então, Fábio, eu acho que tem que ouvir quem está vivo, né? Agora uma pergunta sobre o Ildefonso Juvenal da Silva. Parentes vivos ainda? Parentes vivos, eu tenho contato assim, com boa parte dos netos, né? Netas e netos, bisnetos, sobrinhos netos. Então, assim, a família... Esse é um diferencial nosso também, da nossa metodologia de trabalho. Que é sempre trazer a família próxima. Não é só pesquisar o tema e tchau. Não, é ter uma relação com a família mesmo. Agora, este ano, nós estamos nos 130 anos de Ildefonso Juvenal, de nascimento. Então, já estou organizando também já... Qual é a data? 10 de abril. 10 de abril. Já estou organizando já algumas homenagens para os familiares, né, junto à LESC. Então, a família ela é sempre importante porque ela é, em primeiro momento, a guardiã dessa memória, né? Sim. E tem umas histórias curiosas, assim. Por exemplo, quando nós estávamos lá em 2020, aguardando o resultado do Jabuti, uma sobrinha neta do Ildefonso, que mora atualmente na Alemanha, psicografou uma carta. Olha só. Sabe? E aí era assim, uma manhã, às 7 da manhã, eu recebo um áudio dela chorando, dizendo que ela lá na Alemanha estava limpando a casa e veio aquela inspiração para escrever, aquela voz vai, senta e escreve, e era uma carta do Ildefonso Juvenal, endereçada à minha pessoa, falando do livro, falando do jeito que ele tinha, que o livro tinha ficado, da satisfação dele com o material. Então, mostrando que para nós negros isso é muito importante, né? Esse campo espiritual também, né? Não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista da sensibilidade, da espiritualidade. Sim. Porque também é uma outra forma de conhecer também, de se relacionar, né? Então isso foi bacana porque, digamos assim, até com o mundo espiritual, a gente... Foi uma coroação. Foi uma coroação, assim. Então, legal. Bem bacana. Ô, Fábio, para a gente fechar, queria saber um pouquinho da tua história. Você tem 45 anos, veio pequeno para Floripa. Como é que foi essa história toda aí? Nos conta. Meu pai trabalhava na Eletrosul, na usina em Salto Santiago, Salto Osório, Salto Santiago, né, na fronteira do Paraná. E quando acabou o período da usina, eles foram transferidos, todo esse pessoal foi transferido para Florianópolis. Assim como os gaúchos. Como os gaúchos, né? Isso. E ali é que daí então a gente veio nessa migração desses funcionários públicos da Eletrosul. E, enfim, aí toda a minha trajetória, eu me entendo por gente, né, toda a minha memória afetiva se desenvolve na região continental e na vida adulta na ilha, né? Aí, a tua infância foi no continente? Foi no continente, na região ali de Barreiros, próximo, mais sobretudo Barreiros. Mas depois, na vida adulta, entrando na capoeira, né, fui capoeirista, meu mestre era de famílias ali do Morro do 25, nascido na região da Bacia, do Sim, 25, a Bacia. da Bacia. Então, a partir da capoeira, eu fui sendo introduzido no mundo, nas comunidades negras na cidade. E dali fui pro terreiro de Umbanda, Ogã, no terreiro da mãe Lurdinha, amiga da mãe Diná. Da Diná, claro. Da Diná lá de cima do morro do... Sim, hoje quem toca é a Liege. Do Cruz, isso, da que Liege. É filha da Diná. Então... Já tem sucessoras aí. Isso. Os santos da casa da mãe Diná, as imagens eram do terreiro do Jaqueta. Sim. Uma parte. Estão preservados ainda. Estão preservados. Agora pela Liege. Isso. Então, só para a gente saber assim, como é que as coisas elas permanecem, né? Se interligam e vão permanecendo. E depois fiz parte do carnaval da cidade como ritmista. Fui ritmista no Protegidos, no ano do Guga. Né? 2001. E depois migrei para o Copa Lorde. Mas nesse meio tempo até escrevi enredo de bloco, o enredo da Antonieta das Cuia. Das Cuia, sim. Não, do... Império?
Da Antonieta foi do Vermelho e branco. Lua. Ali Filhos do da Lua. Filhos da Lua. Perdão. Filhos da Lua. A dona Valdenira, outro dia entrevistei, a dona Valdenira, ela cantou o samba. Esse do Filhos da Lua. O enredo é. A pesquisa histórica é minha. E do Das Cuia, eles, no mesmo ano, eles fizeram. Não, eles fizeram do Eduardo Costa. Do jogador. Bloco, me lembro disso. Quando era um bloco ainda. Sim, sim. A pesquisa histórica do Eduardo é minha. Legal. Tá. Então, assim, eu não tenho o meu nascimento registrado em Florianópolis, mas as pessoas dizem que pode adquirir seu Mané Card, né? E futebol? E futebol depende. Historicamente eu sou figueirense, mas aí a filha veio e é havaiana. Aí eu tenho que acompanhar a filha no Havaí, né? Tô com a tua filha. É isso, gente. Fábio, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que fizemos uma conversa bacana, de bastante identidade, né? Temos a idade parecida e falamos da história da cidade, de Floripa, das comunidades. Eu também sou apaixonado por tudo isso. Respiro a cultura popular e as comunidades. E olha, tenho certeza que essa nossa conversa colaborou bastante com a história da cidade e mais para frente a gente conversa de novo sobre os fatos novos. Muito obrigado, Vandrei. Um prazer enorme estar aqui. E assim, convidar a todos, né, para que nos acompanhem nas redes sociais, porque agora, no mês de abril, haverão diversas manifestações aí em homenagem ao Ildefonso Juvenal, 130 anos. Então, no dia 10, já chamando para uma atividade que ocorrerá na LESC, às 18 horas. E na semana seguinte, deverei estar ministrando um curso sobre o pensamento do intelectual negro Ildefonso Juvenal. Maravilha. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vandrei. Um abraço. Esse foi o Café e Prosa com o Fábio Garcia, a direção-geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira e a supervisão técnica de Ismael Souza e Lucas Gonçalves. Um abraço e até a próxima.